O capital? As relações plenamente capitalistas? Esse é o principal debate dos marxistas brasileiros e latino-americanos. Se já desde 1500 nós temos capitalismo, ou se nós vamos ter capitalismo com a generalização do trabalho assalariado. Tá? Eu penso que nós temos modernidade, minha opinião, tá? Modernidade, acumulação primitiva, colonialismo, capitalismo, dependência. A continuidade, a distinção qualitativa na continuidade dessa modernidade, tá? Que é o que eu estou tentando explicar aqui. Ah, tá. Eu me dou bem com alguns professores e mal com outros. Então, vai acontecer isso. Olha lá. Então, a mais-valia relativa diz respeito... Então, a mais-valia absoluta... A mais-valia para o Marx, ele usa pouco a palavra absoluta. A mais-valia constitui, nesse tempo, para além do tempo de trabalho socialmente necessário. Todo o tempo de trabalho excedente, todo o tempo que não está nos reproduzindo... produzindo bens que vão reproduzir a classe trabalhadora, é tempo de trabalho excedente. Certo? A própria mais-valia relativa é uma forma de tempo de trabalho excedente que é obtido a partir da desvalorização do valor. Ai, o que é desvalorização do valor? Essa é a parte mais difícil. A desvalorização do valor decorre do avanço das forças produtivas, da capacidade produtiva do trabalho, que faz com que eu precise cada vez de menos trabalho para produzir o valor individual das mercadorias. A gente vai incorporando tecnologia, maquinário, vai incorporando formas de organização do trabalho, encurtando os espaços de distância, os tempos, etc., vai elevando a produtividade do trabalho, e hoje, para produzir essa sapatilha que antes precisava, sei lá, 4 horas, agora precisa 3 minutos. Está entendendo? Não é 3 minutos, deve ser um pouquinho mais, mas enfim. Tá? Então, individualmente, isso é desvalorização do trabalho. Desvalorização do valor, desculpa. Tem menos trabalho aqui, e eu consigo produzir, com o tempo que eu dedicava para fazer uma sapatilha, agora eu faço 70 mil sapatilhas. Pode ou não vender pelo mesmo preço. Pode baratear a sapatilha. O preço é o problema da transformação no capital, que vai aparecer muito mais lá no livro 3. Eu não vou conseguir falar sobre o problema da transformação de mais-valia em lucro, tá? Que é o problema da transformação. Como a mais-valia aparece de forma aproximada sob a forma de lucro. E como o valor aparece de forma transformada como salário. É a mesma coisa, só que é diferente. É a loucura da dialética. É a mesma coisa, mas é diferente. Não só isso. Tem uma série de mediações teóricas. Para chegar em salário, eu preciso pensar o valor, a mais-valia. Eu preciso pensar bens de consumo necessário, bens de consumo suntuários. Eu preciso pensar ciclo do capital. Eu preciso pensar concorrência também, concorrência intercapitalista e concorrência interclasse trabalhadora, concorrência no mercado de trabalho. Eu preciso pensar preço de produção, sobretudo. Preço de produção, Marx faz isso. Marx constrói as mediações teóricas para fazer a transformação do valor em preço ao longo dos 3 livros do Capital. Quando ele chega lá no preço, ele vai ter mediado com preço de produção, taxa média de lucro. Precisa de preço de produção e taxa média de lucro para entender preço da mercadoria, preço de mercado da mercadoria,
para, a partir disso, você chegar no salário, que é o preço de mercado da mercadoria, força de trabalho. Tá? Então, veja bem, aquilo que eu falei das condições normais, condições constantes de temperatura e pressão, o Marx faz isso assim, vai incorporando determinações. No livro 1, ele olha lá dentro da produção. E acumulação primitiva, como é que a gente chegou aqui, nessa expropriação, nessa separação entre produtores e burgueses. Ele vai falar, então, de colonialismo e acumulação primitiva. Aí ele vai para o livro 2. No livro 2, ele vai nos explicar, olha, isso aqui, ó, essa produção, ela se articula com uma fase da circulação e outra fase da circulação. Numa fase, se compra força de trabalho, meios de produção, matérias-primas, no mercado, entra na produção, numa relação sexual da força de trabalho com aqueles meios de produção e aquelas matérias-primas que faz surgir um mais valor a partir do trabalho. Essa mercadoria, já com um valor acrescentado, volta para o mercado para ser vendida na segunda fase da circulação. Então, precisa de ciclo da mercadoria, o ciclo do capital, para poder chegar no mercado. Quando ele introduz o ciclo, ele introduz a concorrência e introduz o mercado. Aí, no livro 3, ele vai explicar, olha, o capital, ele é assim, ó, produz lucro, aí vai ter lucro do empresário, tudo é a mais-valia. Tudo é a mais-valia. A mais-valia vai constituir o lucro mediante preço de produção e taxa média de lucro. O lucro empresarial, o lucro vai ter a forma de lucro empresarial, de lucro comercial, vai ter renda, ou melhor, capital fictício, capital financeiro, que é uma forma de renda do capital industrial. Vai ter renda da terra. A teoria da renda da terra é pouquíssimo explorada por falar em gerações de leitura do capital. A teoria da renda da terra nos permite pensar a propriedade intelectual, porque é um monopólio. O fundamento do conceito de renda da terra vai nos trazer a ideia, vai nos instrumentalizar para pensar hoje. Trabalho, essa coisa de que as marcas têm valor, que tu vende uma Nike não pelo valor do preço, mas pelo valor da marca. A Coca-Cola. A Coca-Cola, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tinha, quando era a maior fábrica, agora se inaugurou no início dos anos 2000 lá, de 111 empregados, produzindo Coca-Cola inteiro, entende? Então, a teoria da renda da terra é extremamente rica, pouquíssimo explorada, para entender uma série de processos novos, softwares, propriedade intelectual, etc. Marcas, capital financeiro. Veja, o livro 3 vai nos dar, por exemplo, o agronegócio. Para entender agronegócio, tem que entender capital industrial, que está um conceito lá no livro 1, porque tem todo o ciclo. Passa pelo mercado, né? Não é a produção direta do produtor. Então, é capital industrial, é capital fictício, é capital financeiro e é renda da terra. Para entender o agronegócio, tem que ler os 3 livros do Capital. Tá? Tarefinha fácil. Coisa que, infelizmente, tem o MST para se dedicar, porque eles fazem essas coisas grandes, né? Vamos respeitar os companheiros do MST, porque eles se dedicam para problemas grandes. Tá? A mais-valia relativa é isso. Está na hora do almoço. Como é que a gente faz? Não terminei. Mas acontece que a gente não pode atrasar. Tá. Então, só vou concluir com uma frase. É 15 para 1, então temos mais 15 minutos. Eu vou terminar isso aqui tudo, tá? Ó, a desvalorização do valor é isso. É a redução do valor individual da mercadoria, menos trabalho ali. Isso tem a ver, Marx vai trabalhar lá no livro 3, a lei da queda tendencial da taxa de lucro. Tem algumas leis que emanam das relações capitalistas, que são o quê? Regularidades históricas. Como tem menos trabalho envolvido na produção, com todo o problema da transformação, o que a gente vai ver é que os capitais que mais acumulam são os capitais que
empregam menos força de trabalho. É por isso que a gente tem não só a lei da queda tendencial, porque está sendo produzido muita mercadoria com cada vez menos valor, como a gente tem uma elevação da composição orgânica do capital, quer dizer, da relação entre capital constante, máquinas, e capital variável, força de trabalho. Nesta relação, cada vez mais máquinas, cada vez mais mecanização, nós vamos tendo o principal efeito da acumulação do capital sobre a vida da classe trabalhadora, descrito lá no livro, capítulo 23 do livro 1, que é a Lei Geral da Acumulação, que vai nos dizer o quê? Quanto maior a riqueza relativa produzida pelo processo de acumulação do capital, maior a pobreza relativa da classe trabalhadora. A gente produz uma imensidão de riqueza e a parcela que a classe trabalhadora se apropria desta riqueza socialmente produzida é cada vez menor. Ainda que, em certas conjunturas, possa aumentar o salário. Ainda que, em certas conjunturas, como a gente observou no período no Brasil, aqui logo depois da Constituição de 88, haja uma melhora relativa das condições de vida da classe trabalhadora, com o SUS, com certas conquistas históricas que a gente teve. Oi? Se você emprega menos força para produzir aquela mercadoria, é mais valioso. Por isso que tem a lei da queda tendencial da taxa de lucro. O Marx deduz que o capitalismo tende a produzir as condições da sua própria superação. Porque existe cada vez menos trabalho humano, cada vez menos mais-valia sendo produzida. É necessário cada vez menos mais-valia. E, ao mesmo tempo, por isso, a queda da taxa de lucro. Não é só um problema é também um problema do consumo, mas não é só um problema do consumo, é da forma como nós produzimos. Olha aqui, isso é dialética de novo, gente. A gente não aprendeu a pensar dialeticamente. Nós estamos tentando aprender. Porque a gente ainda é formado na escola, nas instituições, na família, por essa razão instrumental abstrata, que descarna, que separa, que cinde a realidade. Então, mais-valia relativa, esse processo, que é o processo que dá origem ideologicamente à ideia de desenvolvimento, crescimento capitalista, essa ilusão, essa ideologia que enebriou boa parte do movimento marxista no século XX. A Terceira Internacional esteve toda encharcada, depois da morte do Lenin, evidentemente, da ideia do desenvolvimento. O stakhanovismo é como esse fenômeno da desvalorização do valor produziu sobre nós uma consciência, uma ideia de que quanto mais o capitalismo se desenvolvesse, mais nós criaríamos condições, estaríamos transitando quase que naturalmente para o socialismo. Porque um conjunto de reformas iria melhorando relativamente a condição de vida da classe trabalhadora. A mais-valia relativa é o elemento de realidade que permite que a gente olhe assim, não, peraí, mas a minha mãe não tinha casa, minha mãe não tinha geladeira, eu tenho agora. Então, poxa vida, a vida está melhorando. Isso aconteceu no século XX, que a fase de ascendência histórica do capital ainda estava muito importante. Nós estamos vivendo já a ativação dos limites históricos e o início da decadência histórica. Quanto tempo vai levar? Eu não sei, tomara que seja rápido. E o que acontece? A ideia de desenvolvimento advém deste elemento real que a mais-valia relativa produz, que é a possibilidade de, mesmo participando de forma cada vez mais reduzida da apropriação da riqueza social produzida, mesmo assim, relativamente, tem mais riqueza sendo produzida, então tem melhora relativa das condições de vida da classe trabalhadora. É uma coisa
tem que entender um pouco de matemática para entender o relativo, né? O Marx tem um caráter científico, a obra do Marx. O Marx matematizou tudo isso. Matematizou. Composição orgânica, como é que ela se expressa, como expressão da composição técnica da composição valor. Então, é lindo. É lindo, gente. É lindo. O Capital é lindo, é lindo, é lindo. É uma obra de arte, de saber e de dor, porque a gente descobre cada coisa aqui. Olha lá. E depois eu vou falar de superexploração. O que a teoria... Eu vou chegar na teoria da reprodução social agora, tá? A teoria da reprodução social descobre o quê? O Marx tem lá um capítulo em que ele fala da reprodução. Reprodução simples e reprodução ampliada. A reprodução ampliada é o processo... Está falando comigo? Não. Vocês estão falando comigo? Ah, tá, desculpa. Eu vi ela levantar a mão. A reprodução simples é a pura e simples reprodução da classe trabalhadora e do capital em condições constantes. A reprodução ampliada é a acumulação. A acumulação que vai gerando um processo de concentração de riqueza cada vez maior, de desigualdade cada vez maior. A reprodução simples diz respeito à reprodução da classe trabalhadora enquanto classe trabalhadora. Nós precisamos comer, dormir, trepar, para ter reprodução da classe trabalhadora. Senão, não reproduz, viu, gente? Se não trepar... Então, assim, para isso precisa daquela coisa básica, né? A reprodução simples. O que a gente diz? O que o feminismo marxista descobre depois de uma longa trajetória ao longo do século XX, em que as bolcheviques participaram fazendo suas formulações e contribuições, por exemplo, com a questão da industrialização da vida doméstica, do trabalho doméstico, né? Com as lavanderias coletivas, os refeitórios coletivos, o direito à maternidade, o direito ao aborto, o direito à igualdade civil, tudo lá com, né, luta das soviéticas, das socialistas. E que o capital tem a flexibilidade, a argúcia de ir incorporando e se transformando e se metamorfoseando de forma a dar uma resposta capitalista para as nossas demandas. Então, ao projeto revolucionário das socialistas soviéticas, o que o capital respondeu? Com a indústria doméstica, com o liquidificador, meu próprio liquidificador, a minha própria máquina de lavar, a minha... Agora, vai nesse fast shop, né? Nesse canal da televisão, tem canal da televisão, né? A indústria da limpeza doméstica, né? Qual é o produto, o cheiro, tudo isso é tóxico. Nada disso limpa, só dá cheirinho. Os meus amigos bioquímicos dizem, não use produto de limpeza em casa, você vai matar seus bichos, você vai ficar intoxicada, usa álcool, né? Usa álcool, usa vinagre, e não te intoxica com essa indústria doméstica que ela é feita para nos escravizar com essa ideia de limpeza do lar, né? E esse enclausuramento da mulher na cozinha e na área de serviço, toda mecanizada, mas individualmente, não coletivamente, para que homens e mulheres vão na lavanderia comunitária lavar. Na padaria comunitária ou no refeitório comunitário, cozinhar e lavar. Não. O capital dá a sua resposta naquelas mulheres de propaganda Campbell, né? A televisão foi super importante para isso, para que a resposta do capital às demandas das mulheres fossem incorporada à lógica do capital, e com isso abre-se uma nova fronteira de reprodução do capital, com uma nova indústria, com novos negócios. Certo? Então, esse processo de apropriação do capital a gente vem assistindo. Também para as mulheres negras, com a indústria agora que se volta para a produção da maquiagem, para a produção, né, que é um reconhecimento. Olha que coisa doida. É um reconhecimento.
é uma demanda social, mas é também uma nova fronteira do capital. Porque o capital tem essa capacidade, essa elasticidade, essa flexibilidade tática, eu diria, para usar um termo do Lenin, né? Flexibilidade tática para nos cooptar. Pois não. Essa é uma polêmica importante. Eu vou dizer o seguinte. Aqui, o que a gente descobre com a teoria da reprodução social? Que o tempo de trabalho socialmente necessário, que compõe o valor, ele precisa incorporar o trabalho doméstico. Só que o trabalho doméstico, gente, é um trabalho não pago. É um trabalho expropriado. Eu tenho uma questão para Cínzia, Tite, que é o seguinte, elas dizem assim, o cuidado com a criança, a maternidade é um trabalho não pago. O Marx faz uma distinção entre trabalho, mundo da necessidade e mundo da liberdade. O Marx não reduz tudo a trabalho. E eu resisto a incluir os afetos no trabalho, como relação de trabalho. Então, eu acho que nós estamos entrando num desafio muito grande, que é entender o trabalho doméstico e como fazer a distinção e a incorporação dessa dimensão que, para mim, está além do trabalho, está além do mundo do trabalho, do mundo do chamado mundo da necessidade. Eu acho que é um debate que a gente precisa fazer. Tá?